Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje, dia 21 de março de 2021. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Missão Velha, onde nós temos como pastor-presidente, pastor Gilvan Barbosa. E você é nosso convidado para mais uma escola bíblica dominical, onde nós estamos vivendo e presenciando dias difíceis. E nesses dias nós estamos fazendo estas lives para não parar a obra do Senhor. A obra do Senhor jamais ela poderá parar, poderá ser extintas. Mas nós estamos aqui fazendo o ID do Senhor Jesus. E você é nosso convidado especial, fique ligado. Deus tem uma palavra nesta manhã para o seu coração, na lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por esta manhã o Senhor nos conceder, vivos, meu Pai, na Tua presença. E logo pela manhã, meu Deus amado, nós estamos aqui e te pedimos graça, te pedimos sabedoria, que o Senhor Deus amado possa nos ensinar, que o Senhor Deus amado traga, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja alcançar em nossas vidas e para o nosso aprendizado. Deus, nós te louvamos pelas vidas, pelos irmãos que estão assistindo, meu Pai, que estão presentes aí nos seus lares. Que o Senhor possa abençoar cada lar, que o Senhor possa abençoar cada vida e cada ser, no Brasil, nos estados e em especial em Missão Velha. Pai, assim nós te louvamos pela vida do pastor presidente, o pastor Gilvan Barbosa e toda a sua família. Pai, assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, se você está com sua revista aí no seu lar, na sua casa, abra na lição número 12, que nós temos como tema desta lição, a urgência do discipulado. Amém? Nós vamos adiantando aqui para você, em nome de Jesus. O texto áureo desta lição fala sobre, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz justamente: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Esse é o textuário desta lição. E a verdade prática, nós temos a seguinte mensagem para você e para nós que estamos ligados nesta lição de hoje. Chamados de discípulos na fé, o aprendizado de um discípulo, por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós temos como lição número 12 a urgência do discipulado. Em toda semana, não sei se você tem costume de fazer isso, mas eu vou lhe dar uma dica. Durante toda a semana, abaixo aí na leitura diária, vem falando sobre cada texto, né, para você acompanhar durante a semana, até o sábado e no domingo é acompanhado justamente toda a classe na escola bíblica dominical, onde vem segunda, terça, quarta, vem trazendo justamente referências sobre esse ensino que será realizado aos domingos. Então, você pode acompanhar toda semana, lendo em si a revista, e acompanhar toda semana, durante todos os dias. Para cada dia, tem um textozinho para você ler, além de toda a revista. Amém? Então nós vamos aqui para a introdução, lembrando que o texto base, né, em Mateus, no capítulo 28, 19, né, versículo 19, e tem como título a urgência do discipulado. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, em Atos capítulo 2 e o versículo 42 ao 47, certo? Nós vamos adiantar essa parte da leitura bíblica em classe. Você já deve ter lido sua lição, já deve ter lido sua revista, amém? Nós vamos adiantar, nós vamos logo para dentro da lição em si, para a glória de Deus. Que a introdução diz justamente o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde um princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá
somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador. E aqui, meus amados irmãos, na introdução nós vemos algo interessante, que diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Esse tema, meus amados irmãos, você que nos escuta e nos vê aí no seu lar, esse tema é de grande importância, porque houve um tempo, onde nós costumamos dizer que as igrejas elas ganhavam muito, mas perdiam muito. E esse tema ele é muito atualizado, esse tema é um tema muito importante, porque havia-se um tempo que as igrejas ganhavam muito, porém perdiam muito. Nós podemos dizer aqui, antes de entrar para o primeiro tópico, nós podemos dizer aqui que não só nas assembleias, mas em todas as igrejas, falando de uma maneira geral do discipulado, falando como? Aqui nós vemos o seguinte, que muitas igrejas ganhavam muitos, mas se perdiam muito. Nos dá a entender o seguinte: gerava muitos filhos, mas abortava muitos filhos. E isso é um fato importante que muitas igrejas têm deixado de lado, que é o discipulado na casa do Senhor. É feliz a igreja que adota o discipulado, que tem constantemente o discipulado, né? E isso aqui, logo na introdução, nós aprendemos o quê? O discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho ganha a alma para o Senhor Jesus, o Evangelho traz as pessoas para conhecer quem é Cristo, e o discipulado endireita o caminho dele, mostra como é para seguir justamente a vida cristã, aonde tem que pisar, como deve andar, como se deve comportar. E isso nós vemos, né, justamente o quê? Que é uma importância direta do discipulado na casa do Senhor Jesus. E nós vemos, né, que a importância do discipulado, né, ela é tremenda. A importância do discipulado, nós não podemos deixar de lado o discipulado. E na introdução fala justamente o seguinte, que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância para a base inicial da formação de um novo convertido. Isso aqui nós aprendemos, irmãos, que um novo convertido, nós costumamos dizer que é uma criança na fé. A Bíblia diz, trazendo dois paralelos de mensagem de versículo, diz o seguinte, que a alegria da casa é a criança, ou seja, quando uma criança nasce no seu lar secular, de pai, de família, é uma alegria imensa naquela casa, naquela residência. Da mesma forma é na igreja do Senhor. Quando nasce um novo crente, quando nasce uma vida dentro da igreja, é uma criancinha. E há uma alegria muito grande desta criança dentro da casa e dentro da igreja. Por isso que nós devemos ter o grande cuidado no discipulado e no ensinar destas vidas para as pessoas. E o primeiro ponto aqui vem justamente dizendo o seguinte: o que é o discipulado? Nós vamos ganhar tempo e não ler todo o texto, mas nós vamos explicar ele, né, tintim por tintim, para que você entenda bem direitinho. Mas só início dizendo o seguinte: o que é o discipulado? O termo discipulado vem do discípulo, que significa aprendiz. O nome em si já está dizendo, discipulado é um aprendiz que está sendo ministrado por alguém que tem um pouquinho a mais de conhecimento do novo convertido, não dizendo que aquele seja 100% sábio. Não é isso que nós estamos ensinando nessa manhã. Mas nós estamos ensinando o quê? Que o discipulado, né, ou discipulado, é aquele que está sendo ensinado, é um aprendiz do Evangelho. Para que justamente no decorrer da sua vida posterior, né, você vá ter base naquilo que você está andando, base naquele conhecimento que você está tendo, para que você não venha justamente fazer como a palavra do Senhor diz, desviar para a direita ou para a esquerda, mas a palavra do Senhor nos aconselha que nós possamos sempre estar o alvo que é Cristo e não possamos se desviar. E isso nós aprendemos justamente no discipulado. Aí o primeiro subtópico é isso, você pode acompanhar na sua revista aí, que diz justamente o seguinte: o discípulo. O termo se explica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Ou seja, o discípulo, quando nós vemos palavras dentro do evangelho falando sobre discípulo, é direcionado logo àqueles que seguiam
ao Mestre, o Senhor Jesus. E diz que, justamente diz o seguinte, disso segue o discipulado, ensino para ser seguido de Cristo. Nos dá a entender aqui, meus amados irmãos, que é um ensino bíblico básico para o novo convertido. É como se fosse uma pequena escola teológica, é uma classe de discipulado. E aqui nós aprendemos, meu amado irmão, não sei se você prestou atenção, que lá no texto áureo, lá onde nós lemos nesse instante, diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha só que interessante, nesta primeira lição no texto áureo, aqui já dá para a gente falar bastante só no texto áureo, sem nem entrar dentro dos pontos, dentro dos tópicos e subtópicos. Aqui nós vemos justamente o quê? Que lá em Mateus, no capítulo 28, o versículo 19, diz o quê? Fala aqui que, portanto, ide e ensinai. Não desprezando a parte do versículo, mas apenas frisando o ensinai. Quando diz aqui ensinai, aqui abrange todas as nações, todas as criaturas. E o interessante, quando o Senhor Jesus, fala aqui na sua palavra, ide e ensinai, ele está mostrando o quê? Ensina ao povo como vai seguir a minha pessoa. Ministra ao povo como vai andar nos meus conhecimentos, para que o povo não se perca na caminhada. Nós costumamos dizer que uma mentira falada com bastante segurança, ela vai se tornar uma verdade. E isso é perigoso para um novo convertido, como tema a urgência do discipulado, a importância do discipulado na igreja. É muito bom, meus amados irmãos, e agradável ao Senhor uma igreja que se preocupa com o discipulado. A igreja que não tem um discipulado, ela está fadada realmente a gerar filhos sem conhecimento da fé. Ou seja, isso é um grande perigo, porque qualquer vento de doutrina, um novo convertido que não foi ensinado, que não foi cuidado, isso vai correr um risco dele entrar pela uma doutrina errônea dentro do conhecimento da Bíblia, dentro do conhecimento dos evangelhos. E o interessante disso é que nós, tendo esse cuidado, ao nascer uma vida para Cristo, jamais essa pessoa vai sair dos caminhos do Senhor, porque ela foi ensinada, isso sim, quando tem um discipulador que ensina a altura. Primeiramente, como assim a altura? Com base na palavra do Senhor. Não nos conhecimento próprio, porque se o irmão Elieldo, como professor de discipulado, como professor de escola bíblica dominical, fosse ensinar os conhecimentos meu, você que está nos assistindo, o novo convertido que está nos assistindo, com certeza ele iria cair, não iria para lugar nenhum. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que ensinar com base na palavra do Senhor. E isso o ser humano jamais irá errar. E isso o textual já nos diz aqui, já nos traz esse ensinamento, que o Senhor Jesus, se você for ler nos evangelhos, você vai ver várias passagens do Senhor Jesus ensinando. Logo de pequeno, o Senhor Jesus, ele ensinava. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi achado no templo pelos seus pais, ensinando desde pequeno. Olha como é interessante o ensino, o cuidado, E isso, nosso mestre já tinha esse cuidado, de ensinar as pessoas, porque naquela época havia muitos meios de caminho que não daria certo a seguir o cristianismo. E o Senhor Jesus já tinha essa preocupação. Aí eu te pergunto, você que está nos ouvindo aí do seu lar, do seu aconchego, será se não há uma importância de você aprender um pouco mais, se referindo ao conhecimento do Senhor Jesus? Sim, há uma importância grande, você deve buscar mais a escola bíblica dominical, os cultos de doutrinas nas sextas-feiras, se na sua igreja é na sexta-feira, porém aqui com o nosso pastor Gilvão, ensinamento é na sexta-feira, você tem que aprender mais do Senhor Jesus. E isso sim, se na sua igreja tem um discipulado, se inscreva lá, vai lá e peça orientação ao seu pastor, a orientação àquele que está trazendo o discipulado. Porque há pessoas que só pensam que o discipulado é para novo convertido que vai descer as águas. Mas o conhecimento está abrangente a toda a igreja. Eu preciso aprender todo dia, os nossos líderes precisam aprender todo dia. Ou seja, a palavra do Senhor nos ensina, meu amado irmão e ouvinte, que dê mais crédito ao ensinamento da palavra do Senhor. A Bíblia diz, se não me falha a memória, lá nas cartas de Pedro, diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Sempre o Senhor Jesus teve essa preocupação de nos ensinar, de trazer um conhecimento a mais do Evangelho para nossas vidas, em nome de Jesus. Então o primeiro subtópico é isso, Lá em Atos, se você quiser acompanhar, não irei ler aqui, mas você pode anotar em seu lar, você pode acompanhar direitinho, para a glória de Deus, viu? Diz o seguinte, lá em Atos capítulo 20, versículo 27, relata justamente acerca disso. Se você prestar atenção, acompanhe aí no seu lar, que nós vamos dando continuidade ao trabalho do Senhor, indo agora para o segundo ponto.
a grande comissão. Enquanto você inicia a leitura aí, eu vou tomar aqui um copinho d'água para a glória de Deus. A importância aí, veja só agora aqui, a grande comissão. E aqui, irmãos, nós estamos aprendendo, né, recapitulando para você que entrou agora na live aí, a urgência do discipulado. Isso é importante para a minha vida e para a sua vida. Eu não tenho muito tempo de crente, né? Eu vou fazer agora 22 anos de crente. Mas eu preciso estar aprendendo todo dia, porque senão estou fadado a morrer. A Bíblia diz que o pecado já é às portas, ou seja, todo dia nós estamos em tentação. É como nós dizemos os grandes pregadores, né, os grandes mestres da palavra do Senhor. Nós temos que matar um leão todo dia. E se nós não aprendermos, né, com o Senhor Jesus, nós estaremos fadados realmente a cair e não aprender e chegar realmente e morrer. E esta morte sem Cristo será terrível para o nosso futuro espiritual. Aí vem aí, irmão, recapitulando aí o primeiro subtópico, o discipulado, né, dentro desse termo, né, o subtópico, vemos que o discípulo é o ensino, né, bíblico básico, só recapitulando o primeiro subtópico. Ou seja, o que é o discípulo? O discípulo é aquele que vem, né, tem um nome como aprendiz, ou seja, está realmente aprendendo, é a base para a sua caminhada espiritual ao longo do tempo. E aí vem agora, né, o segundo subtópico. Vamos lá. Diz assim, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Olha só, verbo ensinar. Em ensinar em todas as nações. Recapitulando neste instante aqui no texto áureo. E nós vamos mastigar mais um pouquinho aqui. Aí vem nova aliança atualizada. Ou seja, aí vem fazendo o seguinte. Discípulos, discipular. Discipulado. Olha que interessante aí. Na sua revista está dizendo. Não é uma opção. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Olha que interessante, meus amados irmãos. Aqui mostra justamente que é uma importância, é um mandamento. Nós vemos que ide por todo o mundo, ensinai, pregai às nações, fazei discípulos, batizai. Mas a frase aqui, o versículo base aqui é esse. E a palavrinha-chave aqui é o quê? Ensinai. Você tem que se preocupar com o ensino no seu lar, na sua igreja. Porque o discipulado, meus amados irmãos, ele ensina justamente. E ele envolve várias áreas dentro da igreja do Senhor. Ou seja, ele envolve aqui a parte emocional, a parte social e a parte espiritual, justamente dentro da casa do Senhor. E é no discipulado que você irá aprender muitas das coisas. Dentro desse aqui, segundo subtópico, a grande comissão, nós aprendemos de onde é que veio a sua igreja. Você já se preocupou em saber como nasceu a sua igreja? Eu sei como nasceu esta igreja. Eu sei de onde veio esta igreja. E isso nós aprendemos muitas vezes nas cadeiras de discipulado. De onde veio a sua igreja? Quantos anos tem a sua igreja? Quem é o seu pastor? Quem é que está aquele por trás do seu pastor? Qual é a convenção que segura aquele seu pastor? Se é justamente convencionado, se está ali segurado por uma lei, dentro de um Brasil, dentro de um estado, dentro de um mundo. E isso nós aprendemos justamente dentro de um discipulado, dentro de uma escola bíblica, dentro de um culto de ensinamento que costumamos falar, culto de doutrina, né? E isso você às vezes deixa de aprender por faltar vir a uma escola bíblica, por faltar vir para se inscrever num discipulado. E isso, né, trazendo mais aí uma dica para você. Quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Não vai com essa história, eu sei mais do que fulano, eu sei mais do que o pastor, eu sei mais do que os presbíteros, eu sei mais do que os evangelistas. Não vai nessa, porque nós sabemos que o Senhor Jesus falou isso, olha, aprendei de mim. Nós temos que aprender do Senhor Jesus. E isso nós aprendemos. Às vezes nós entramos, meus amados irmãos e ouvintes aí, que tem muita gente assistindo, que muitas das vezes ainda não são cristãos. Às vezes nós entramos em seitas, aí dentro de algumas seitas, que não irei aprofundar nesse assunto, seria para outra aula, dentro de um discipulado, seitas e heresias. E sem o conhecimento, sem o ensinamento, sem o discipulado, você pode entrar dentro de uma igreja dessa, entre aspas, que não é igreja, e isso vai ser ruim para o seu crescimento espiritual. E aqui nós vemos, irmão, que a Bíblia, ela tem ensinamento para todos os assuntos que você imaginar. Todos os assuntos. Leia lá em Atos, capítulo 20, versículo 27, que você vai ver um pouquinho sobre isso.
Ou seja, eu nunca deixei de ensinar. Olha só o que diz isso lá. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 27, diz isso. Que ele disse, olha, eu nunca deixei de vos ensinar os conselhos de Deus. Olha que interessante, irmãos, que os discípulos, que os apóstolos, eles se preocupavam em ensinar todos os conselhos de Deus. Ou seja, não era apenas uma parte do conselho, mas era todos os conselhos de Deus. Os discípulos, os apóstolos, eles se preocupavam em ensinar, porque ele sabia que ali a sua ovelha, ele sabia que aqueles que estavam entrando no evangelho, poderia pegar alguém que tinha um conhecimento desturpado do grande conhecimento do evangelho e levar aquela pessoa para um caminho que não era bom. E interessante, quando diz aqui, olha, o discipulado não é uma opção, é um mandamento divino. Nós vemos aqui, irmãos, ide e ensinai, como esse texto básico, né, que está lá no texto áureo também, Mateus 28, Atos, né, capítulo 2, fala isso. E isso nós temos que aprender. E olha que interessante, como assim? Ensinaste, você não aprendeu. Aquele que não... Olha que interessante, meu amado irmão e ouvinte. Tem pessoas que gostam realmente de ensinar. Beleza, muito bom. Tem pessoas que realmente têm um prazer de transmitir algo. Bem verdade. Mas agora eu te deixo uma pergunta, você pode me responder depois, pessoalmente, ou aí na live. Mas como é que você vai ensinar algo que você nunca viu? Que você nunca aprendeu? Que não tem o seu conhecimento? Que você ouviu falar por terceiros? Eu creio que esse seu ensinamento não será bom, proveitoso. Mas a Bíblia diz, aprendei de mim. Quem? Jesus falando isso. Que é um dia que eu quero chegar para você que está nos ouvindo aí, para não tomar muito tempo, não ler o texto todo, mas aprofundando em cada texto. Se você não senta para aprender, como é que você vai se levantar para ensinar? É esse assunto que eu quero te dizer. É nesse sentido que eu quero transmitir. A grande comissão, Mateus 28, Jesus disse, ide. Portanto, se você for ler lá, não vou ler o versículo, mas ele diz o seguinte, olha, portanto... Você sabe o que é que diz esse portanto, quando o Senhor Jesus falou, dentro da sua palavra, direcionada a ide? Portanto, mais embaixo ele diz isso. Portanto, esse portanto, sabe o que era? Era com base nos ensinamentos de Cristo. Era com base nos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele não mandou os discípulos, ele não me manda, ele não manda o nosso dirigente aqui, o presidente desta igreja, ir nos seus próprios passos. Não, ele nos ensinou, ele nos capacitou, e com os discípulos não foi diferente. Ele disse, ide. Portanto, vai lá e vê que vai ter essa palavrinha lá, ensinai. Ou seja, portanto em quê? Portanto na minha palavra, com base no meu ensinamento. Ide, portanto, vos ensinai. Aí eu volto a te dizer, você sabe por que eu estou te fazendo isso? Sabe por que há uma necessidade de um discipulado? Muitas das vezes, os professores de escolas bíblicas, ele não tem, vamos dizer assim, por profissão, a sua classe. Ele tem uma segunda, terceira, quarta profissão. Ou seja, ele não é nato professor. E isso às vezes são pessoas voluntárias que têm para ensinar na casa do Senhor. E o discipulado você vai aprender para você se qualificar a mais, para transmitir algo da parte do Senhor Jesus. Você não pode levar a algo por simples, dizer assim, não, eu acho que é isso. Não deveremos fazer isso. Principalmente, olha só, a mensagem do evangelho, ela é séria. Os cultos de doutrinas são sérios. As escolas bíblicas são sérias. É de grande importância na casa do Senhor. E o discipulado é mais sério ainda, como esses outros são. Não despreza o ensinamento da casa do Senhor. Então isso, como eu disse no início, igrejas ganhavam muitos, perdia muitos, ou seja, gerava muitos filhos, mas abortava muitos. Por quê? Por falta de ensino, por falta de firmar os pés no caminho da palavra do Senhor. Veja o que a palavra do Senhor nos ensina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você já parou para prestar atenção em cada versículo desse que eu estou te falando nessa manhã? Não é à toa, meu irmão, que Deus deixou, ide e ensinai, lâmpada para os meus pés. O que é que nós aprendemos aqui, caro ouvinte? Nós aprendemos aqui, se você pisar em algo no escuro, vai estar fadado a cair em um buraco que você não está vendo. O seu veículo, o seu transporte tem um farol na frente. Por mais pequeno que ele seja, ou um, ou dois, ou até mais, como os faróis de LEDs que as turmas colocam, os faróis de milha que a turma coloca. Ou seja, para clarear ali onde você está andando. E como é que você vai andar por um caminho que você não conhece, que não tem conhecimento, e principalmente na área espiritual? Por isso que o Senhor Jesus nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina,
lâmpada para os meus pés, para você ter cuidado onde você vai pisar, luz para o meu caminho, aquela afronta que vinha lá na frente, aquela perseguição que vinha lá na frente, principalmente na área do ensinamento doutrinário, você já está vendo, porque a luz do evangelho já lhe alcançou e você não vai cair em trevas, porque Deus tem te abençoado. Então aqui nesse segundo subtópico diz a grande comissão. E no finalzinho diz o seguinte, ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra aos apóstolos no cumprimento desta palavra. Viu aí, ó? Olha só, as doutrinas e os pontos doutrinários que Eliel ensinou? Não, aqui está dizendo que Jesus ensinou. Por isso que eu estou dizendo que lá em Atos, quando diz, portanto, era justamente isso. Não era de qualquer ensinamento. E quando ele diz sair de 2 em 2, olha só. E isso a Bíblia é recheada, né, de passagem que fala sobre discipulado. Então vamos adentrar aí para a educação cristã. O terceiro ponto, para a glória de Deus. Se você estiver aí acompanhando, se estiver entendendo aí, dá um toque aí na live, que com certeza Deus vai te abençoar. Ou qualquer dúvida, em outra oportunidade nós tiraremos. Não vamos tirar aqui porque não dá o tempo. Terceiro subtópico, a educação cristã. Muito importante esse tema, irmão. A educação cristã. Olha só que interessante. Vamos lá. Iniciando a leitura e explicando para não tomar bastante tempo dos amados irmãos, creio que você já tem lido a revista em casa. A doutrina, isso é bom, né? Quando tudo voltar ao normal, não venha deixar para ler a revista só aqui na igreja. Não faça isso. Estuda em casa, aprenda em casa, responda o questionário que tem na última folha de cada lição. Estuda em casa, para você vir aqui, você vai tirar suas dúvidas e isso a classe vai ficar bem melhor para o seu aprendizado e para o corpo do Senhor. A doutrina dos apóstolos, olha só, educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. E que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Pronto, somente até aí. Olha que interessante, meus amados irmãos, a doutrina dos apóstolos. Você já prestou atenção que tem pessoas que seguem uma doutrina, que segue, vamos dizer assim, um gancho, né, de igreja, um espaço, um salão, mas segue muitas coisas, mas não segue a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina que Cristo ensinava e quem mandou ensinar. Ou seja, eles tiveram um professor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Eles seguiam. E interessante, irmãos, quando nós vemos isso, né? A doutrina dos apóstolos. Ou seja, o currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas. Ou seja, aqui o autor está dizendo que você tem que buscar algo mais. Não dizendo que a palavra do Senhor não seja a eficácia e o ponto final. Não estou dizendo isso aqui. Mas eu estou dizendo que a palavra nos ensina que você tem que aprender mais um pouco dele. Não apenas se enfadar no seu conhecimento e dizer, pronto, eu já aprendi tudo e não preciso mais de ninguém. Porque é interessante, irmão, a igreja, ela tem, como eu disse aqui, recapitulando, né, esse ponto que nós lemos e dentro desse outro aqui, que é a educação cristã. Isso, irmãos, é de grande fundamento nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos que ter uma educação cristã elevada. Por quê? Porque o Senhor Jesus, meus amados irmãos, Ele falou, Ele ensinou sobre tudo isso e muito mais. Porque tem pessoas, né, tem dirigentes, tem pastores que batem na teologia. Diz que é do cão, diz que não presta, diz que não serve. Não, irmãos. Ali é como os hinos congregacionais. O Espírito Santo ali inspirou aqueles homens para que desenvolvesse esses estudos, para que você tenha uma educação cristã sadia. Porque se você não tiver uma educação sadia, você está fadado a pegar um texto e bagunçar ele todinho. Ou interpretar ele de maneira diferente para o seu conhecimento. Como é bem conhecedor aí, né, nas redes sociais, né, saiu até em jornais, um texto simples, que às vezes você não teve aquele conhecimento, você não se preocupou em estudar, e de repente você adentrou naquele texto e causou um grande escândalo
para a igreja do Senhor Jesus. Isso é de grande importância, porque nós vemos aqui a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, ou seja, nós temos que mergulhar na palavra do Senhor. E dentro desse mergulho, você aprendeu um pouquinho que Deus capacitou os homens aqui na terra, que deu uma sabedoriazinha a mais do que eles. Você lembra lá, né, o que está escrito no Evangelho, que Deus deu uns para. Você já prestou atenção nesse texto? Que vem que ele ali começou a designar os cargos para os discípulos. Você lembra desse texto que diz? Que lá ele diz o seguinte, olha, deu uns para doutores, para apóstolos, para... Você lembra desse texto? Para pastores. E lá dentro também, né, desse texto que eu estou te falando, dentro aqui da educação cristã, o Senhor Jesus, ele disse, olha, e eu vou dar um também para doutores, para mestre. Ou seja, para ensinar, para ministrar, para estar apto para transmitir o ensino do Senhor Jesus. Não como irresponsabilidade, porque a Bíblia diz, aquele que ensina, que haja dedicação no ensinar. E isso aqui, irmãos, cai dentro justamente da educação cristã. Porque é interessante, irmãos, quando nós vemos isso aqui, né, dentro da comissão, né, que a igreja ela tem uma grande comissão. Grande comissão a igreja do Senhor tem. Qual é essa grande comissão? O amor. E ela tem uma grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A comissão que o Senhor Jesus diz. E dentro, passando para o outro ponto, juntando os dois e finalizando para ir para o segundo ponto, diz o quê? A educação cristã que eu e você nós temos que ter perante, né, o Senhor Jesus. Resumindo, não ensine com irresponsabilidade. Por que eu estou dizendo isso para você, lhe advertindo, né? Como nós vemos aqui que tem pessoas que se dedicam no ensino, entre aspas, não estuda para ensinar. Lê, né, a revista no dia que vem ensinar, ou lê, né, uma mensagem no dia que vai pregar. Isso nós temos que ter cuidado, irmãos, porque você é formador de ideias. As pessoas que nos escutam, as pessoas que nos ouvem, seja ela no dia a dia, seja ela numa classe discipulada, seja ela numa bancada ali, numa cadeira de teologia, ali você é formação de ideias. E ali você está formando a base daquela pessoa que é nova convertida. E muitas das coisas, olha, presta atenção nisso que eu vou te falar, que é muito forte isso, e de grande preocupação. Se você ensinar algo errado, que você pensa que é certo, para aquela pessoa, muitas das coisas que você ensinou, ela vai levar para o resto da sua vida. E você, muitas das vezes, pode ser culpado por isso. Isso é sério. O discipulado é sério. E, infelizmente, tem muitas igrejas que não investem no discipulado. Não compram uma revista, não ajeitam uma sala, não ajeitam uma classe, não incentivam os professores das escolas bíblicas, não se perguntam, irmão, como é que está lá a escola, como foi lá a escola. Não diz nada, nem uma palavra de motivação, nada. E isso é perigoso para esta igreja que não faz esse princípio, e principalmente investir naqueles que estão sendo professores, ministradores, em escolas bíblicas dominicais, em classe de discipulado e em cultos doutrinários, quando o pastor autoriza a ensinar num culto de doutrina, principalmente aos presbíteros da igreja. Isso você tem que aprender, ide por todo mundo, veja só, e a Bíblia aqui nos ensina, irmãos, que devemos crer na graça, crescer na graça e no conhecimento. Amém? O segundo ponto aí, o triplé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Segundo ponto. Essa trilogia palavra, comunhão e serviço era a marca da igreja de Jerusalém. Logo após o Pentecostes, isto influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Primeiro subtópico, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Ou seja,
a palavra. Nós temos, meus amados irmãos, que realmente crer e acreditar que a palavra, ela é eficácia até os dias de hoje. Não tem como você viver no cristianismo sem ter a palavra. Lembra como eu disse neste instante, memorizando aí, te recapitulando, refrescando a sua mente? Lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho. É a tua palavra, Senhor. Ou seja, é uma grande importância você ter primordialmente como base a palavra do Senhor. E isso, irmãos, vem o quê? Isso quer dizer que eles continuavam ensinando de geração em geração. Primeiro foi falado pelos profetas, foi falado pelos doutores da lei, ensinado. Depois veio justamente pelos apóstolos, entrando agora para o Novo Testamento. Do Novo Testamento passou-se o tempo daqueles, vivendo na terra. Deixou justamente pregado o evangelho e de geração pós geração o evangelho nos alcançou. E o evangelho nos alcançando, se você entrou em uma igreja, se você estava em uma igreja que tinha justamente um discipulado, você aprendeu algo da parte do Senhor. Essa geração morrendo e você ficando, você vai dar continuidade à palavra do Senhor. Recapitulando, no Antigo Testamento, foi justamente pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos, e na atualidade está sendo ministrada, está sendo pregada a palavra pelos líderes, pelos professores na atualidade. Então, a palavra ela é de alto fundamento para um princípio culto, para um princípio doutrinário, para uma escola bíblica ou para um discipulado. Não podemos ministrar algo da parte de Deus, deixando a palavra do Senhor de fora, de maneira alguma. Amém? O segundo subtópico, comunhão. Ter tudo em comunhão e partilhar da mesma crença. Olha que interessante aí. E lá no finalzinho desse segundo subtópico do ponto 2, diz, a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comunhão. Dentro deste texto que nós estamos estudando, desta lição, que é a urgência do discipulado, há uma necessidade de você ter palavra, acreditar na palavra, confiar na palavra, ter comunhão, não somente, meus amados irmãos, com Deus. Porque tem pessoas que dizem, não, mas eu tenho comunhão com Deus, eu sigo a Deus, eu tenho satisfação de dar para Deus. E esquece do anjo da igreja, e não tem comunhão com o seu líder, não tem comunhão com o seu professor, falando de discipulado, que a lição é sobre isso, não vai encaixar o negócio. Por quê? Porque aqui está falando justamente o quê? O tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Como é que você vai dar um discipulado se você não tem comunhão com sua liderança? Como é que você vai dar um discipulado que você não tem comunhão com aquele que está sendo discipulado? Não irá por aí. Mas aqui, no segundo subtópico, está dizendo o quê? Uma palavrinha grega. Koinonia, que é justamente o quê? Comunhão. Há uma necessidade de ter comunhão. Mas primeiramente, com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Aí sim, aí vem lá o que está justamente escrito no livro de Salmos, me falha a memória, 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em desunião. De jeito nenhum, o texto deixa bem claro, e a palavra nos ensina que é em comunhão. Deixa de lado as contendas, se está intrigado, vai pedir perdão, vai falar com teu irmão, vai falar conforme a palavra nos ensina. Aquela velha criatura que vivia no pecado, não peca mais. Onde é que isso você vai aprender? Se você não tem um conhecimento, num discipulado, numa escola bíblica, em um culto de doutrina. Terceiro subtópico, a comunhão da igreja de Jerusalém. Aí vem aí, a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. Deu uma lição de quê? De comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo,
mas também de unidade. Meus amados irmãos, aqui há algo muito profundo para a gente aprender. Nem todos que estão em uma classe só estão unidos. Estão juntos, porém não estão unidos. Isso é importante. Você pode dizer, não, mas nós vivemos todos numa casa. Você pode estar em conjunto e não em união. Isso é bastante sério. Às vezes você pode estar, não, mas eu estou naquela igreja já tem 10 anos. Você pode estar em um conjunto de pessoas, eclesiasticamente falando, mas não está unido no corpo. Você pode estar lá como um parasita. Isso é preocupante, isso é cuidadoso. Aonde você aprende isso? Numa escola bíblica dominical como essa, falando de discipulado, e num curso extra a palavra de Deus, com base na palavra. E aqui vem falando o quê? Lá em Jerusalém, eles deram um show em comunhão. Ou seja, e continuando, o que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, unânimes. Veja só, lembra o que estava escrito lá em Atos? Quando todos estavam unidos, unânimes juntos, e veio sobre ele o Espírito Santo, lá todo mundo estava concordando com si mesmo. Lá todo mundo estava em uma plena concordância e não brigando, e não desunindo, não falando da vida alheia, não dizendo, eita, tu viu lá Pedro o que ele fez? Ei, tu viu isso lá de João? Tu viu isso? Não, eles estavam lá justamente unidos. Está compreendendo que a união é importante na casa do Senhor? Em não falar dos irmãos, o Tiago fala isso. Tiago nos ensina, né? O salmista fala isso, que quando reunidos, né, que haja salmos, que haja provérbios, não confessações, não disse-me disse, né? Nós costumamos dizer, né, que ali, aquela conversinha que não agrada, né, ela vai dar continuidade se você der ouvido e transmitir. Mas ela vai morrer quando chegar em você, se você nem der ouvido. E se der ouvido, calar a boca, que não vai passar à frente e não vai maltratar o seu irmão na fé. Vai continuar tendo a união. Se você poderá ajudar com uma palavra, ajude. Mas se você não poderá ajudar com uma palavra, silencie. Que com certeza o Senhor Jesus vai se agradar muito de você. E continuando aí, olha, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, o serviço ao Senhor. Olha que interessante, meus amados irmãos. Os discípulos, eles tinham o mesmo propósito. Não vou ler para não demorar para os amados irmãos, estamos já encerrando. Vamos passar já para o ponto 3. Mas os evangelhos nos ensinam que não havia ninguém pobre demais, falando de união, não fugindo do texto, que é ensinamento, que é discipulado, mas o texto, a lição diz, no terceiro subtópico do ponto 2, falando de união aqui, lá diz o seguinte, no Novo Testamento, que não havia ninguém pobre demais, que não desse para ajudar seu irmão. Não tinha ninguém pobre demais. Você ajudar, se você tinha 1 quilo de arroz, você repartia lá o quilo de arroz com seus irmãos. Isso aqui a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Ou seja, tinha a união, tinha a palavra e tinha um serviço, que é nesse segundo subtópico que nós estamos tendo aqui. Tinha serviço. Olha como aqui é o tripé do discipulado. Como não estou fugindo do tema. Tripé do discipulado. Tinha que ter o quê? Palavra. Tinha que ter o quê? Comunhão. Tinha que ter o quê? Serviço. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, o discipulado ele é um culto. Um ensinamento doutrinário numa sexta-feira, conforme aqui na nossa igreja, é um culto. Aleluia. Ou seja, os discípulos naquela época, os irmãos daquela época, tinham amor, tinham unidade. Fechando esse ponto 2. Não havia pobreza ao extremo para dizer que o seu irmão estava passando fome e você não ajudar. Não, eles ajudavam, eles colaboravam, eles estavam unidos, unânimes em um próprio sentido. Ou seja, nós acabamos finalizando aqui esse ponto, que eles tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo pensamento e estavam unidos em Cristo Jesus. Amém? O terceiro subtópico, e já entrando para a conclusão, para a glória de Deus. Amém? E desde já, né, passando para o terceiro ponto, desde já eu quero agradecer a você que está aí, né, usufruindo desta palavra do Senhor, que Deus tem te abençoado onde você está, no seu lar, na sua casa.
Você é um bem-aventurado nesta manhã por estar presente. Não por ser o irmão Eliel, mas porque o Espírito Santo está trabalhando e está te ensinando a cada domingo que está sendo ministrada a escola bíblica dominical nesta igreja, Assembleia de Deus, Templo Central, na cidade de Missão Velha, como temos como presidente deste campo o pastor Gilvan Barbosa, para a glória de Deus. Um campo bastante expansivo. Aí vem aqui o terceiro e último tópico, e entrando para os subtópicos, que diz: a igreja crescia do processo do discipulado. Viu aí como é importante? Para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Parando um pouquinho aí, e nós vamos ler apenas os subtópicos e explicar. Olha que interessante. A igreja precisa do processo do discipulado. A vossa pessoa que vos fala, o pastor Raimundo e outros, o qual nós conversamos, nós somos professores de escola bíblica dominical. E eu vejo a importância do discipulado, professores do discipulado também, e eu vejo a importância do discipulado na casa do Senhor. A importância do discipulado. Porque é justamente isso que disse aqui, né, nessa introdução aqui do terceiro tópico. Não se trata de uma opção, é uma ordem de Jesus para o crescimento, para a afirmação dos pés de um novo integrante na igreja do Senhor. É importante, é importante. Os primeiros passos, os primeiros alimentos. A Bíblia, irmão, nos ensina, a Bíblia nos mostra que é tão importante o discipulado, é tão importante o discipulado, para que você não se torne, como a Bíblia diz justamente o quê? Que há muitos que pelo ano, pela idade na fé, dava para ser mestres. Aqui nós aprendemos, irmãos, que esse dava para ser mestre, mas não aprendeu nada. Necessita que alguém vos ensine. Olha como é importante o discipulado na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Se você está assistindo essa live e na sua igreja não tem discipulado, peça com sabedoria ao seu pastor. Pastor, coloca um discipulado. Essa semana passada me perguntaram sobre um curso que está tendo na nossa igreja, né? No momento está parado, que é um curso de teologia. Mandaram mensagem para mim, nessa Léo, está tendo aí aquele curso básico de teologia? Eu disse, ainda não. Devido à pandemia e tudo, mas nós vamos, né, com certeza, futuramente, dar continuidade a esse curso de teologia muito bom. Aqui na nossa igreja, tem um curso de teologia. E tem, irmão, tem. Você está sabendo. Quando tudo melhorar, você vai procurar o nosso pastor, vai procurar o irmão Tiago, que é uma das lideranças desse curso, da diretoria deste curso de teologia, base em teologia. E interessante, irmãos, que aqui a igreja crescia. Crescimento espiritual. Aí vem aí, olha, o crescimento espiritual no primeiro subtópico. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Irmão, é como eu disse aqui, a Bíblia, caro ouvinte, é como eu disse aqui, a Bíblia ela tem tudo para nos ensinar. Tudo para nos ensinar. Todo assunto que você imaginar, você encontra dentro da palavra do Senhor. Você encontra dentro da palavra do Senhor. Tudo você imaginar. E aqui está dizendo o quê? Olha, o crescimento espiritual. Como eu vou crescer espiritual? Há pessoas que já chegaram para mim, essa semana passada, alguns anos atrás. Irmão, eu queria ser tanto um pregador. Eu queria pregar, irmão. Eu queria ser um professor. Eu acho tão lindo. Que ótimo, irmão. Graças a Deus. Você já leu a Bíblia hoje? Não, irmão. Você leu a Bíblia ontem? Não. Você esteve na escola bíblica domingo? Não. Ô, irmão, como é que você diz que quer ser um professor, ser um grande pregador, que você não ama a palavra de Deus? Que você não busca, não cai para dentro do ensino doutrinário. Não ensino doutrinário humano, não. Não uso de costume, não. Estou falando da doutrina bíblica dos apóstolos. Lembra aí, como nós lemos no início? Portanto, esse portanto é no ensinamento de Cristo. Tem pessoas que têm muito desejo, mas têm pouco interesse. Não quer aprender.
não quer vir para a escola bíblica dominical, né? Às vezes na sua igreja é anunciado, tem discipulado, você é convidado a se inscrever. Aí muitos dizem, não, sei mais do que o professor, sei mais do que o pastor, ninguém sabe mais do que ninguém. Quem nos ensina é o Espírito Santo do Senhor. E aqui está dizendo justamente o seguinte, meu irmão, o processo do discipulado tem como objetivo instruir. Meu amado irmão, olha só. Nós acreditamos justamente o quê? Que a palavra de Deus ela é a base, ela é inspirada plena, a inspiração plena da palavra do Senhor. Mas nós não só acreditamos que ela contém a palavra do Senhor, mas ela é a palavra do Senhor. Tem pessoas que vão ensinar, usa texto diverso de todos os livros, menos o texto da palavra do Senhor. Isso não é bom. Porque nós aprendemos o quê? Olha só que interessante, anote isso. A Bíblia é ou contém a palavra do Senhor? Como eu disse neste instante, nós acreditamos na inspiração plena e contínua e ela ainda continua atuando. Na palavra do Senhor, nós acreditamos. Não que ela apenas mas que ela não que ela apenas contenha, mas ela é. Aí às vezes eu costumo dizer, ela é ou contém a palavra do Senhor? Aí eu costumo dizer, ela é porque contém a palavra do Senhor e contém porque é. E nem tudo que contém é a palavra do Senhor. Irmão, agora tu confundiu. Pronto, um dia você vem para a escola bíblica, você vem para um discipulado e nós iremos lhe explicar. Isso nós aprendemos, irmãos, aqui passando para o segundo subtópico, dentro desse 3. O crescimento numérico. Irmão, quando você compra uma máquina, vem nela a instrução. Se você for sábio, jamais você vai ligar essa máquina sem ler a instrução. Sem ler o manual, jamais. Isso é uma grande máquina, imagine aí, uma grande máquina de uma empresa. Você jamais irá ligar ela sem ler o manual. Sem ler a instrução. Onde é que eu quero chegar? O crescimento numérico, o crescimento espiritual. E o segundo ponto, o exemplo da igreja na Antioquia de Síria. Você não pode seguir. Olha só, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Ele criou o homem do pó da terra, fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando Ele nos criou, isso um longo tempo atrás, chegando até no Antigo Testamento, passando para o Novo Testamento, Ele deu após justamente o quê? Para não aprofundar e você ficar meio sem saber o que é que eu estou falando. Mas olha onde é o que eu quero chegar. Não tem coisa melhor você ler o manual que Deus nos deixou. Ou seja, só quem conhece melhor a sua criatura é aquele que o criou. Ou seja, só quem conhece melhor uma bateria, um microfone, é quem o criou. Ou seja, ele dá um manual e dá todo o requisito. Como é que nós vamos aprender do Senhor se nós não lermos o manual dele? Ou seja, o manual do fabricante. O que é? É a palavra de Deus. Você tem que ler para que cumpra justamente antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você não pode seguir a Cristo sem conhecê-lo. Aqui está dizendo justamente o crescimento espiritual, o crescimento numérico. Olha, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Eu costumo dizer, você pode até não concordar, mas eu costumo dizer que a qualidade, ela dá vazão à quantidade. A qualidade, ela vai dar evasão à quantidade. Porque, olha só, você olha ali para uma igreja que tem 5 pessoas ou 10 pessoas, vamos botar 10 pessoas. De repente você tem 10 pessoas totalmente desqualificadas. Sem qualidade nenhuma. Sem amor à palavra, sem amor à doutrina bíblica, sem conhecimento, pregando do homem, jamais terá números, quantidade. Mas se você vai, passa numa igreja, faz uma visita, vê 10 pessoas... Naquelas 10 pessoas, o líder da igreja, bem estruturado, embasado na palavra, como diz a palavra do Senhor, que conhece e maneja bem a palavra do Senhor, uma doutrina bíblica, à altura que você quer, a palavra de Deus, com conhecimento, uma palavra com conhecimento, uma igreja ali que tem uma qualidade, num padrão, no andar, no vestir, no falar, no se comportar, a qualidade vai te chamar a atenção, porque está servindo a um Deus que qualifica e que muda a vida do ser humano. Aí sim você vai dizer, rapaz, aqui é bom.
Como eu já ouvi pessoas dizer aqui desta igreja, não porque eu faço parte dela, mas porque nós vemos que aqui prega a palavra do Senhor. Rapaz, eu fui lá, irmão, e gostei. Ou seja, o crescimento numérico pela qualidade. Aquele que pecava, aquele que bebia não bebe mais, aquele que furtava não furta mais, ou seja, processo, a Bíblia nos ensina o quê? Que aonde tinha um pecado, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Nós aprendemos o quê? Que aquele que vivia pecando, depois não vai pecar mais, porque conheceu a Cristo através do ensinamento, através de um discipulado, através de uma doutrina, através de uma escola bíblica como essa que está acontecendo e que você está sendo abençoado aí no seu lar, no seu conforto. Isso é dádiva de Deus. Aí o exemplo da igreja de Antioquia e da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Olha que interessante. Em Atos, você lê lá para não perder tempo. Atos, anote aí, Atos, capítulo 11, versículo 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, olha aí que interessante. Um que ia ensinar e outros que estavam para aprender. Um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar. Esses novos crentes de costumes estranhos. Olha que interessante. Lá embaixo, eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Você prestou atenção que você tem que aprender para depois passar o que você aprendeu? Você viu que aqui, lá em Jerusalém, os apóstolos, olha só, mandaram Barnabé para discipular. E eles aqui viram que não tinha pessoa melhor para ensinar aquele povo do que Paulo. Você pode ver aí na lição, olha, concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar estes novos crentes dos costumes. Aí, ó, eles discipularam a igreja durante um ano, assim, desde muito cedo. A história do cristianismo, a igreja se preocupava com o discipulado. Você vê, irmão, que Paulo ele saía abrindo igreja e deixava um lá. Ele não deixava só os membros, só a membrazia da igreja, não. Ele instituía a igreja e deixava lá um. E vez por outra, pode olhar lá as cartas lá que ele escrevia. Eu, Paulo, Saulo da amada igreja, como anda a amada igreja no Senhor. Ele se preocupava, olha a preocupação de quem está ministrando no discipulado, quem está acima do ministrante, do professor. Olha a preocupação do líder. Como está? Como é que está aí? Está tendo material suficiente? E a igreja, como é que está? Vamos usar o quê? Um data show? Para priorizar mais, para chamar mais gente para aprender. Veja que aqui ele disse, olha, eu não vejo pessoa melhor. E ensinaram durante um ano. E tem pessoas que aprendem numa leitura bíblica. Não, já sei. Não é por aí. E continuando aqui e finalizando. Lá no finalzinho do terceiro subtópico, diz, eles discipularam a igreja durante um ano e assim, desde muito cedo, a história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro. Encerrando esse ponto e já indo para a conclusão. Você prestou atenção no que eu li agora? Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro. Isso é sério, irmão. Você que tem uma igreja aí que está assistindo, isso é sério. Você que conduz uma igreja como líder, isso é sério. Isso eu venho aqui te esclarecer isso. Fazer discípulo não é a mesma coisa de fazer membro. É diferente. O texto está dizendo aqui, olha, pois a igreja se preocupa desde a antiguidade a discipular. Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro. Você pode ter 1000 membrazinhas na igreja e nenhum discípulo. Você sabia disso? Você que está aí nos ouvindo, como tem pessoas e muitas pessoas, você pode ter uma igreja com 1000
membro, mas não tem um discípulo. Não tem ninguém que está seguindo a Cristo. Não tem ninguém que está sendo discipulado a Cristo. Isso é preocupante para a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que discipulado é todos os dias, é cada dia, é de hora em hora, é dias marcados, é ensinando a palavra do Senhor para que o novo convertido cresça de maneira saudável, com a educação cristã sadia, para que o seu crescimento seja contínuo à obra do Senhor e permaneça. Permaneça. Ou seja, não apenas fazer membro, fazer uma carteirinha de membro e não ter um discípulo. Não irá dar certo. Tens que fazer membro e discípulos. Ou seja, tem que ensinar esse povo. Tem que ensinar os novos convertidos. Você que está assistindo, tem que vir para a escola bíblica dominical. Tem que estar no discipulado. Ah, irmão, é só porque você é o professor? Não. O departamento de missões tem mais ou menos de 10 a 15 membros. Todos eles, o departamento de missões, o qual eu sou o secretário, eles estão aptos a ensinar num discipulado. Como o pastor Raimundo já veio ministrar um discipulado. Como outros que eu convido. Infelizmente, alguns no momento não vão. Mas você tem que aprender do Senhor. É um conselho que eu te dou. Aqui a Assembleia de Deus, Templo Central em Missão Velha, tem escola bíblica, tem discipulado, tem doutrina e tem o nosso pastor Gilvão, o anjo da igreja, para nos ensinar. E você é nosso convidado especial para estar na live e para estar nos cultos presenciais quando estiver ouvindo para a glória de Deus. E encerrando aqui com a conclusão. Leia aí a conclusão para a glória de Deus que nós iremos encerrar. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Conclusão. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Conclusão. Meu amado irmão ouvinte que está aí. A urgência do discipulado foi o tema desta lição. Veja que interessante. Que no primeiro subtópico falou e nós ensinamos o que é o discipulado, o tripé do discipulado, a palavra, o serviço. E nós aqui concluímos dizendo que uma base da sociedade, a base da sociedade, ela tem como realmente valores, a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Agora eu vou te trazer para o dia atual, que nós vivemos hoje, e há 10 anos atrás. Pessoas, vamos dizer que não existisse um crente na face da terra. E nós vemos a sociedade hoje como ela está. Onde tem pessoas, como eu, bebi muito. E antes de eu conhecer o Evangelho, eu tomava cachaça, ia para as festas, fazia coisas horríveis que não convém eu transmitir para você aqui ao vivo. Imagine uma família, imagine uma cidade sem Cristo, sem Jesus. Imagine uma sociedade sem Cristo, sem Jesus. Onde teria cangaço, onde teria bebidas, onde teria drogas, onde teria festas, onde teria pornografias, ao mais excesso possível que você imaginar e além do que você estiver imaginando. Nós vamos ler aqui e ensinar e a conclusão diz que a base da sociedade é a Bíblia. E eu costumo dizer que um novo crente, um homem crente, ele é um menos alcoólatra, ele é um menos viciado, ele é um menos prostituta, ele é um menos idólatra, ele é um homem digno de morar no céu. Ou seja, aquele homem que era desprezado na sarjeta do pecado, que ninguém dava nada por ele, que a sociedade rejeitava, após ele tendo base com a palavra de Deus, ele passa a ser um homem digno de aceitação da sociedade, do meio da sociedade, no meio físico, no meio eclesiástico, dentro da igreja, ele é digno de tudo isso com base na palavra do Senhor. Ou seja,
a base dos valores e morais e espirituais é a palavra do Senhor. Ou seja, o filho que muitas das vezes o mundo tem, a missão velha tem, que bebe cachaça, que faz tudo isso. O mundo tem esse cachaceiro, entre aspas. Se ele conhecer o Evangelho, se ele for discipulado e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza que ele será o menos alcoólatra, ele será o menos viciado para a glória de Deus, e Deus se alegrará com isso em nome de Jesus. Amém? Então, desde já, nós encerramos e eu vou passar agora o término desse trabalho para o nosso pastor Gilvan Barbosa. Eu quero agradecer desde já ao meu pastor por ter nos concedido este momento lindo e agradecer a você por estar aí. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma escola maravilhosa, um momento especial que Deus concedeu para todos nós. E especialmente para você que está em casa aí, quem sabe ainda na tipóia, né, na rede, na sua cama, na sua mesa, em volta da mesa. Que boa foi essa palavra e digna de toda aceitação. Eu quero só observar aqui duas colocações, uma sobre membro e discipulado. Na verdade, fazer discipulado é uma coisa, formar membro é outra coisa totalmente diferente, né? Porque muitas pessoas se enganam, superlotam o templo com membros, mas eles não têm ensino, não têm conhecimento. E aí também não vai ter maturidade cristã para suportar os dias de provações. Principalmente agora, né? A gente sabe que muitos cristãos estão fracos, débeis na fé, por não ter conhecimento necessário da palavra de Deus. Por isso nós defendemos que para se fazer membro, este membro tem sim que passar por um discipulado, conhecer a história da sua igreja, a história bíblica e o verdadeiro sentimento, convicção de fé que possa provocar nesta pessoa, e ele está abalizado para toda a boa obra. Então, nosso muito obrigado aos nossos irmãos, mas também quero lembrar que hoje o departamento infantil está aí organizando o mucuzá, tá certo? Você não precisa fazer o almoço, né? Bom, então você procura aí a irmã Patrícia, a irmã Fátima Dantas, a equipe do departamento infantil, a irmã Danieles, estão aí trabalhando para lhe servir melhor. Então que Deus abençoe. E lembrando que nós estamos na reta final da nossa grande cruzada evangelística, que acontecerá dia 26 e 27 deste mês. Aí você deve estar perguntando, mas como, pastor, vai fazer cruzada? Sim, nós vamos fazer cruzada, porque a igreja, ela não é o templo é lugar de habitação da igreja, e nós iremos transmitir para a igreja que está viva e para as pessoas amigas. Eu quero convidar você para fazer esse convite, essa pessoa amiga, seu vizinho, seu amigo de trabalho, para assistir, tá certo? Participar. E no último dia nós teremos ainda o sorteio beneficente, e nós queremos convidar a toda a igreja a envolver-se nesse projeto, pois ele é de suma importância para a nossa igreja local. Então, se você ainda não participou, oferecendo os tickets desse sorteio, está na hora de você sair de casa, pegar essa folga aí, esse lockdown, que é uma verdadeira loucura, tá bom? E tirar a ansiedade, ligar para o seu amigo e oferecer o melhor para ele. Primeiramente Jesus, depois uma oportunidade, quem sabe, de ser sorteado. E assim também ele estará abençoando a obra do Senhor. Meu irmão, faça
a sua parte, tá certo? Eu tenho dito o que Jesus disse: na medida que medides os homens, vós também sereis medido. Então eu tenho essa campanha como um termômetro da igreja, e assim o pastor conhecerá melhor a igreja do Senhor que está sob os seus cuidados, e a preocupação que cada membro, que cada discípulo tem em divulgar o reino de Deus. Então nós somos gratos a Deus pela vida do presbítero Elieldo, pela sua dedicação, pela sua bravura, né? Estava aqui valente, disposto, tá certo? Isso é muito bom, viu? E que todos nós possamos guardar essa lição e colocarmos em prática em nosso coração. Vamos orar e agradecer o Senhor, e esperamos vocês comprando aí, participando, cooperando com o departamento infantil, em nome de Jesus. Hoje à noite nós não teremos a live, tá certo? Mas amanhã às 19 horas, os nossos jovens, tem um grupo de jovens aqui esperando por você aí, participando aí da live. O RIS Live vai estar transmitindo aqui em forma musical, é uma pregação de estilo jovem, para todos vocês que estão nos acompanhando. Então que Deus abençoe, e segunda-feira nós contamos com você às 19 horas, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, soberano e eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, agradecido por essa oportunidade, por esta palavra, por este ensino, Senhor, que o Senhor nos permitiu, ó Pai, ó Deus, ouvir e assistir. Pai amado, que possamos descobrir a riqueza, a profundidade, Senhor, da Tua palavra, que o Senhor tem reservado para todo aquele que crer em Ti. Ó Deus, assim nos desperta a cada manhã, a cada dia, a examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna. Ela é a base, ó Deus, da nossa convicção, da nossa esperança, Senhor, e que jamais deve ser abalada. Pai amado, e nesse momento, Senhor, nós apresentamos todo o nosso estado do Ceará, nós apresentamos todos os moradores de Missão Velha, nós apresentamos o Brasil e o mundo, Senhor. Que todos os homens reconheçam que o Senhor é Deus e não há outro, e tudo é permitido por Ele. Então que possamos estar crendo que na nossa humilhação o Senhor nos ouvirá. Assim, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Todos digam amém.